Olá, eu sou o Fábio, você está no Mega Biker. Eu já fiz vários vídeos aqui falando de trânsito, de motoristas. Já deixei trechos de vídeos que eu deveria ter tirado e acabei deixando aqui. Trechos de motoristas imprudentes em trânsito. Eu não quero dizer que eu sou um exemplo a ser seguido, que eu não abuso da sorte e tal. Se a gente for parar para pensar o que é o obstáculo no nosso trânsito. Quando você vai se deslocar do ponto A ao B, olha o carro estacionado em cima da calçada ali, ó. O que vocês acham disso? Descaradamente em cima da calçada. Quando a gente vai se deslocar do ponto A ao B, no meio urbano, os maiores obstáculos são sempre os outros motoristas. Não são as ruas mal pavimentadas, não são as lombadas, não são as crianças que podem correr na frente dos veículos, os ciclistas que às vezes se comportam de forma imprudente, outros motociclistas que cortam sua frente. Os maiores obstáculos são outros motoristas e motociclistas, né? Motoristas em geral. Vocês não sabem, eu nunca comentei, mas dos vídeos que eu faço, entre 60% e 80% do que é filmado eu acabo cortando. Verdade. Às vezes eu preparo um monólogo pra falar aqui e tal, e eu repito esse monólogo 3, 4 vezes. Às vezes pego as melhores partes dessas vezes. Às vezes nenhuma delas era uma boa parte, não tem nada de aproveitável. E isso eu vou repetindo até achar que eu vou conseguir salvar o que eu planejei falar. Um monólogo dirigido. Porque acontece muita imprudência no trânsito. Eu tô sempre desviando de alguém. Eu tô sempre evitando alguém no trânsito. A impressão que eu tenho, e eu duvido que vocês tenham impressões diferentes, é que os motoristas eles olham exclusivamente para frente. Não sei nem se é coerente dizer o que eu tô dizendo, que eles olham exclusivamente para frente, porque eu não sei não, viu? Mas eu tenho certeza que a maioria deles não percebe você nem atrás e nem de nenhum lado deles. Às vezes nem pela frente. Então é foda dirigir, cara. Por isso que eu já fiz aquele vídeo a respeito do estresse no trânsito, dos mal educados no trânsito. Quando você monta num veículo, seja ele um carro ou uma moto, você tem que se preparar psicologicamente, sabe? Você tem que parar, respirar, pensar e estar ciente de tudo o que vai se pôr à sua frente, tudo o que vai te atrapalhar, para você evitar o estresse, para você evitar a ira, para você saber lidar com a ira dos outros.
Porque como eu disse, eu também não sou assim um exemplo a ser seguido. Então às vezes eu faço minhas cagadas no trânsito. É claro que eu não considero minhas cagadas tão graves quanto as que eu vejo por aí. Eu não me considero um motorista imprudente, nem um motociclista imprudente. Mas vez por outra eu dou uma mancada aqui e outra ali. Sempre tem os bocudos que vêm, te chamam de filho da puta e o caralho, né? Manda você tomar no cu. Complicado, cara. Eu não acho difícil de lidar com isso, porque eu tenho duas formas de lidar com isso. Uma eu finjo que não é comigo e a outra eu boto de frente. Então, ou é comigo ou não é comigo, né? O que tiver que ser, será. Se eu achar que o cara me ofendeu, já vamos ver até onde a ofensa dele vai, né? E às vezes mesmo o cara me ofendendo, eu finjo que não é comigo, sigo em frente, foda-se. Vou me estressar por causa de nego mal educado no trânsito, né? Às vezes você para na frente ou atrás do motorista, você observa, a pessoa tá mais preocupada com as redes sociais dentro do carro do que com a condução do carro. O pior de tudo, o que me dá mais medo, olha, eu tô falando de imprudência e tá aí, ó. Isso que acabou de acontecer aqui é um inconsciente popular, né? Um cara tocou, os outros sem olhar o semáforo tocaram também. Isso não é uma falha grotesca, entendeu? Os outros motoristas foram impulsivos, por impulso na atitude daquele primeiro. Mas o primeiro sim foi grotesco, né? Porque, não sei lá, ele também não foi imprudente, né? Ele atravessou o sinal vermelho, mas com cautela, eu vi. Ali você tinha visão ampla de quem podia estar cruzando o caminho ou não. Então eu não condeno, cara. Se as pessoas se comportassem sempre assim, com tranquilidade, mano, se comporta, né? As pessoas não sinalizam. Oi. As pessoas não sinalizam, as pessoas não se importam quem tá ao redor. Que nem eu tava dizendo, às vezes você para do lado, tem um semáforo que pela manhã eu vou embora. Todo dia para uma senhora num carrão grande, eu não sei que carro que é aquele, mas um carro enorme, um carro muito grande. Uma dessas SUVs aí, SUV. E todo dia, cara, ela tá com um tablet no painel que tá no Facebook. E todo dia ela tá dedilhando o tablet no painel. Todo dia. E o pior é que eu já vi motociclistas fazendo isso. Outro dia eu tava numa rua, tudo bem que não era uma rua movimentada, só tinha eu e esse motociclista, e ele tava descendo assim sem as mãos, né, com a moto. A moto andando bem vagarosamente, ele assim sem as mãos, com o celular, cara. Quando eu passei próximo assim, ele tava no WhatsApp. Mas tudo bem, né? Ele tava numa rua deserta, só dava ele na rua ali, e eu, que eu acho que ele nem percebeu a minha aproximação, porque a moto dele era bem barulhenta. E a minha moto, vocês já perceberam que ela é um tanto que silenciosa. E eu tava pensando sobre isso hoje, por isso que eu tô comentando com vocês. Os maiores obstáculos entre o ponto A e o B no meio urbano são as outras pessoas que estão em trânsito com você. Porque o asfalto geralmente é bom, a sinalização é adequada. O ruim mesmo é as pessoas com quem você está dividindo o asfalto. E com vocês acontece o mesmo? Vocês têm o mesmo problema? Vocês são estressados no trânsito? Vocês se preparam para entrar em trânsito ou não? E geralmente as pessoas estragam o dia de vocês. Porque tem isso também, né? Às vezes você sai, aquele puta dia ensolarado, os pássaros cantando, né?
céu azul, bonito, até o cara parar do seu lado e te apontar o dedo do meio, falar que você é burro, que você não viu ele, ou alguém quase bater em você. Você se prepara pra isso ou não? Eu me preparo, cara. Eu confesso pra vocês que eu tinha um carro antes, uns 10 anos atrás, que eu cheguei a pôr um adesivo no painel dele, assim, em cima do velocímetro. Eu escrevi assim: o estresse, o trânsito é o estresse desnecessário, eu escrevi. Porque eu fazia 4 vezes por dia o mesmo trajeto para ir pro trabalho, voltar para casa para almoçar, voltar pro trabalho e depois voltar para casa. E depois ia para faculdade ainda e voltava da faculdade. Mas aí já era um trajeto diferente para faculdade. Mas esse trajeto de casa pro trabalho era absurdamente estressante. Absurdamente estressante. Todo dia eu tomava fechada quando eu ia de moto, tomava fechada quando eu ia de carro. Cara, era punk. Então eu aprendi com isso a me preparar para não me envolver, não se deixar envolver com essas coisas do trânsito. Porque eu já vivenciei, já presenciei coisas no trânsito que eu falei assim: pô, eu não quero isso aí pra mim, sabe? Eu já vi briga de trânsito, nego arrebentar o carro, nego arrebentar o carro um do outro. Sabe, os caras ficam se batendo assim. Um dá uma porrada, um chuta a porta de um carro, outro vai lá e chuta a porta do outro carro. Sabe, umas coisas bem infantil mesmo. Eu vi nego se bater, nego sair sangrando de briga de trânsito. Pô, negócio desnecessário, né, cara? Eu não quero esse tipo de coisa pra mim. Então, com o tempo eu aprendi a me desvencilhar disso aí, a me afastar disso aí, me preparar pra isso aí. Porque o trânsito mexe com o psicológico das pessoas. E uma coisa que eu já percebi é o seguinte: o indivíduo, ele perde a identidade quando ele está em grupo. Então, quando o cara não está sozinho no carro dele, ele tá ele e a patotinha dele, vamos dizer assim, ele é mais homem, mais mal educado do que se ele estivesse sozinho, entendeu? E tem outra coisa também. O cara, quando tá com um carro, isso coisas que eu percebi, né? Não tô falando que é uma regra, não. O cara, quando tá com um carro grande, ele acha que ele tem mais direitos do que os demais, entendeu? É como se, tipo, meu carro é maior, então eu posso passar por aqui. Meu carro é maior, então eu posso andar nessa velocidade. É verdade, já percebi isso. Não só com carro, com moto também. Tem uns caras que são forgados assim, como é que eu vou dizer? Proporcionalmente ao tamanho e cilindrada do veículo. Uma vez um cara brigou comigo, assim, discutiu, né? Falou umas merdas, deixei ele falando sozinho. Porque eu parei atrás de uma... Ele tava bêbado, é por isso que ele me xingou e tal, e ficou evidente pra mim que ele tava bêbado, porque ele quis entrar em vias de fato, sabe? Ele chegou a descer da moto, abandonar a moto dele na frente do meu carro, e quando eu desci do carro, aí ele... Porque eu sou um cara grande, assim, eu tenho 1,90 m e tal, e ele não era um cara tão grande. Aí quando eu desci do carro, ele já... né, ele parou de caminhar na minha direção, vamos dizer assim. Mas não que eu fosse brigar com o cara, nada disso. Só que eu não ia ficar parado dentro do carro, esperar o cara ir lá, sei lá, né, estapear o vidro do carro, quebrar o retrovisor. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o semáforo fechou, ele parou, e eu parei atrás dele. E eu parei realmente um tanto que próximo demais da moto dele. Mas porra, não foi intencional. Ou melhor, foi intencional e calculado. Não fiz isso pra provocar o cara nem nada. Mas ele não curtiu não, cara. Ele não gostou que eu cheguei perto da moto dele não. Ele se comportou como se eu tivesse encostado, como se eu tivesse batido na moto dele.
E aí ele virou o pescoço pra trás, assim, ó, 180 graus, como encarando. E balbuciou alguma coisa lá na moto. Do tipo... sei lá o que foi que ele falou. E eu fiz aquele gesto assim, né? O que você tá querendo dizer? Aí ele automaticamente baixou o pezinho lateral. Era uma 750 Ford. Desceu da moto e veio na minha direção. Eu desci do carro. E quando eu abri a porta do carro e desci do carro, aí ele parou. Assim, ele ficou a distância de uma porta do carro de mim, assim. Aí ele falou assim, você quase bateu na minha moto e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu bati? Machuquei a sua moto? Machuquei você? É, mas isso acontece. Eu falei, meu, você é polícia? Você é guarda de trânsito? Se não é, ó, o sinal tá aberto, vambora. Acho que ele, né, pôs a mão na consciência, viu que tava fazendo merda, montou na moto e foi embora. Mas tem que estar preparado para esse tipo de situação aí. E se eu tô de cabeça quente ali, sei lá, se de repente eu tô de cabeça quente e tô armado, sabe? Coisas assim, não tô dizendo que eu seja assim, que eu faço isso, mas... vocês sabem, né, no trânsito isso acontece. Falou, rapaziada. Tudo de bueno para vocês. Cuidado com o trânsito, hein? Evita esses trás aí, não vale a pena, garanto.